Amém. Meus amados irmãos, graças a Deus, né? Você está ouvindo a nossa rádio, Deus de Abraão, aqui em Juazeiro da Bahia. Uma tarde abençoada na presença do Senhor. Vamos gravar essa pregação, porque Deus já nos deu posse da nossa vitória, de nosso band, né? Nossa rádio, a rádio está completa, irmão. Agora a gente não vai mais se queixar de nada aqui da rádio, amém? A rádio já tem de tudo, amém? Glória a Jesus. Por isso que eu digo, irmão, uma pessoa que faz a obra do Senhor, não se preocupe não, porque Deus manda, amém? Já tem band, já tem computador, a rádio está toda montada e eu estou olhando aqui, não falta, o ar já está ali, não falta mais nada. Amém? Agora só é manter a rádio, amém? Exatamente. Aqui só é agora nós manter, pagar todos os meses, né, a empresa da nossa rádio, para que nós continuemos no ar, amém? Se os irmãos tiverem algum comercial, aí manda para cá para ajudar aqui na rádio, porque a rádio está pronta e adornada. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos nesta tarde a palavra do Senhor, amém? Louvado seja o nome de Jesus, que está escrito em Atos dos Apóstolos, amém? No capítulo 18, né? E o versículo 10, amém? E vamos ser aqui muito breve não, mas vamos ser aqui, né, um pouco rápido na palavra, porque as horas se passam, já é 3 horas e 15 minutos e a gente estava no centro da cidade até neste momento e corremos, irmão, para que a gente viesse pregar a palavra e louvar a Deus, amém? Diz aqui em Atos dos Apóstolos 18 e 9, disse o Senhor em visão a Paulo: não temais, mas fala e não te cala, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Amém, irmãos? A palavra do Senhor, né? Glória a Jesus. Aqui está, irmão, autorizando Paulo pregar o evangelho. Mas Paulo, às vezes, queria temer, né, irmão? Porque Paulo, na época que ele era Saulo, ele prendia os povos, né? Ele até, irmão, consistiu na morte de Estevão, ele estava presente, segurou as vestes de Estevão, para Estevão ser apredejado. E eu quero te dizer que Paulo, depois de ser transformado, Paulo em Saulo, Saulo em Paulo, irmão, ele foi um homem muito eloquente, muito influente na palavra do Senhor, né, no Evangelho. E então tinha momento que Paulo temia, né, glória a Jesus, de pregar. E o Senhor disse, Paulo uma vez queria se calar. E o Senhor disse para Paulo: Paulo, tu pode falar e não vai se calar, porque eu tenho muito povo aqui nessa cidade. Porque, irmãos, se a gente não pregar o Evangelho, aleluia, se a gente não anunciar o Evangelho do Senhor, como é que as pessoas podem, assim, se salvar, se converter, né, irmão? Tem muita gente, irmão, que ainda não ouviu o Evangelho como deve ouvir, né? Glória a Jesus. Porque, irmão, eu sou muito sincero. Eu, para ouvir o Evangelho do Senhor, né, de verdade, foi preciso eu ir, né, até o Senhor. Amém? Porque, irmão, quando, aleluia, a pessoa evangeliza e prega, ensina é uma coisa e a pessoa só diz: Jesus te ama. Né? Todo mundo pode dizer. E o evangelho antigamente era esse. Só era Jesus te ama, Jesus quer lhe salvar, o evangelho. Mas hoje nós pregamos a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, e a pessoa, né, aleluia, hoje ele não é salvo se não quiser, porque o evangelho, ele está sendo bem pregado nos hospitais, nos presídios, nas praças, nas ruas, nas BR, em todos os lugares, nas TVs, no rádio, né, irmão? Nas internet, né? Todo lugar nós estamos evangelizando e pregando o evangelho do reino dos céus. Amém? Por isso que eu digo a você, todos nós temos que saber, né, que a gente não pode se calar. Glória a Jesus. Porque a Bíblia diz: se nós se calar, né, as pedras vão clamar. Glória a Jesus. Por quê, irmão? Jesus não voltou ainda, né? E ele, glória a Jesus, deixou que eu e você ficasse aqui, né, para fazer a obra dele, para fazer, aleluia, o evangelho ser pregado na vida daquelas pessoas que ainda não aceitaram a Jesus, amém? Mas tem muita gente que já vê se acovarda, né? Eu tenho convidado, irmão, tantas pessoas para fazer a obra de Deus conosco. Tantas pessoas, né, aleluia, que
tem assim uma palavra abençoada e às vezes não faz nada para o Senhor. Amém? Porque o Senhor, irmão, Ele quer que a gente, né? Glória a Jesus, que a gente pregue o Evangelho, né? E tem muitas pessoas, irmão, capacitadas, que Deus deu capacidade, Deus deu poder, Deus deu virtude, Deus ensinou, mas às vezes as pessoas se acovardam. Aleluia. É por isso que ele diz: diga os covardes, Gideão, que volte. O Senhor, irmão, não quer crente covarde na obra dele. Amém? Glória a Jesus. Ah, Senhor. Aleluia. Porque aquela pessoa, ele é muito brabo, ele não quer ouvir, mas não se importa, irmão, com que ele seja brabo, que ele deixa de ser, se ele seja ignorante, pregue a palavra. Hoje eu fui consertar um carro, irmão, que eu comprei para o nosso trabalho, e tinha uma pessoa dizendo: eu não gosto o meu mercante, deixa eu lhe dizer, né, o meu mercante dizendo: eu não gosto de igreja, ninguém nem me chama para a igreja. Eu digo: eu nunca lhe chamei, nunca vou lhe chamar, considerando que eu não lhe chamo. Agora só que tem uma coisa, meu amigo, de Jesus eu posso falar para tu, não posso? Irmão, se ele dissesse que eu não podia falar de Jesus, ele descer de meu carro, ele estava testando o carro, ele descer no meio da rua, certo? Eu ia deixar ele no meio da rua, já deixei, ele foi missionária. Eu já deixei gente no meio da rua. Irmão, se o homem não quiser ouvir falar de Jesus, eu boto ele para descer do meu carro na hora. Quero nesse, ele vai montar nas costelas do cão. Amém? Mas comigo ele não vai andar, não. Eu estou sendo sincero. Eu disse: mas tu quer ouvir falar de Jesus? Eu não vou chamar você para a igreja, não. Mas se eu disser que Jesus salva e liberta, que ele é bom, ele é. E ele ficou se trocando. Eu digo: eu quero é que ele diga, né? Alguma coisa com o meu Jesus aqui, que eu quero botar ele para descer aqui. E nunca mais ele pega num carro meu para consertar. Amém? Ainda além dele ficar no meio da rua, ele nunca mais ia consertar um carro meu. Irmão, o homem que não tem respeito com Deus, eu não quero nem meia com ele. Certo? Glória a Jesus. Porque, irmão, tem gente que não tem um raciocínio, né? Do que o Senhor Jesus passou por ele, irmão. Tem gente que é um herege, tem gente que, glória a Jesus, pensa: eu não me chamo para a igreja, e eu tenho igreja, né? Aleluia. Eu não tenho igreja, eu digo: igreja é tu, igreja sou eu. Amém? Você tem que temer a Deus, meu filho. Isso foi hoje, missionário, eu nem falei para você, né? Porque eu comprei esse carro a um irmão e estava dizendo a ele sobre o irmão falando, né? E ele dizendo: ó, eu não quero negócio saber de igreja. Ele queria dizer que não queria saber de crente, porque ele ia logo levar logo uma resposta bem boa, né? Eu não gosto de igreja. Eu queria que ele dissesse que não gostasse de crente, né? Porque se ele dissesse que não gostasse de crente, tu tá fazendo o que comigo? Porque eu sou crente até o tutano. Amém? Glória a Jesus. Irmãos, glória a Jesus. Aqui sem Deus ninguém pode fazer nada. Mas veja a situação do miserável coitado. Amém? Veja, eu tenho um dó, meu irmão. Eu tenho um dó, aleluia, das pessoas que não tem Cristo na vida. Irmão, a pessoa que não tem Cristo na vida, ele vive que nem um mendigo. Pode olhar, irmão, mesmo que tenha dinheiro, né? Mas a gente não vê nada de futuro na vida das pessoas que não tem Jesus, né? O homem pode não ter nada, mas ele crê na palavra, aleluia. Ele vive a palavra, porque ele é mais do que, aleluia, qualquer milionário da face da terra, amém? Agora o homem que não teme a Deus, irmão, olha, irmão, vou ser muito sincero, eu estou gravando esse vídeo para botar na internet, né? Glorificado seja o nome do Senhor, e eu quero falar tudo correto e como deve falar. O homem que não teme a Deus, ele não teme a ninguém na terra. Amém? Então, irmão, eu não posso, aleluia, andar com uma pessoa que não quer nada com Deus. Amém? Porque se a pessoa não quer nada com Deus, quer comigo? Não quer não, irmão. Eu sou sincero. Jesus que morreu na cruz para salvar, libertar o homem, transformar da saúde, da vida e é uma vida eterna, e ele não quer nada com Deus, e comigo, que eu nasci, né, irmão, já fui pecando. Né? Quando eu fui andando, já fui me entendendo, a gente foi logo pecando. Quem sou eu e a pessoa querer amizade comigo e não querer com meu Deus, irmão? Eu tô longe dessas pessoas, amém? É por isso que a gente, irmão, tem que saber com quem anda. Por isso que lá em Tiago 4:4 diz: adultos e adultas, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Irmão, se a pessoa, aleluia, refletir, né, meditar na santa, gloriosa palavra do Senhor, a gente vai andar por ela, a gente vai ser salvo por ela, a gente vai obedecer a palavra e vai viver feliz, amém? Não adianta, irmão, aleluia, porque ele estava consertando o meu carro, ou testando o meu carro, né, que ele não consertou hoje o meu carro, glória a Jesus, né, e Deus é tão bom, irmão, que ele nem precisou, né, ele pegar em nada de meu carro, irmão. Deus é tão perfeito e Deus é tão lindo que meu carro, ele ficou bom na hora. Quando ele chegou, que falou isso, né, meu carro acabou o problema, né? O problema que era para ele resolver,
ele não vai triscar, porque Deus consertou, né, consertou meu carro. Fiz um serviço no carro e o problema que tinha acabou-se. Glória a Jesus. Amém? Olha o que é que Deus faz, né? Glória a Jesus. Vem amanhã, porque amanhã eu olho. Eu digo, amanhã já não venho mais, né? Isso é um testemunho que eu estou dando, irmão. Porque o homem que ele não teme a Deus, né? Ele não passa de um trapo de imundícia. Amém? Mas nós vamos continuar, irmão, tentando, né? Glória a Jesus, falando para o povo, ou que ouça ou que deixe de ouvir. Uma coisa eu faço, para a igreja eu não vou chamar ele. Agora, que falar de Jesus, eu vou falar sempre para as pessoas. Amém? Agora, se a pessoa diz, eu não quero que você fale de Jesus, né? Aí, irmão, a gente tem que ter ordem e decência. Quando a pessoa não quer, a gente não pode forçar. Porque a Bíblia diz nem por força e nem por violência, né? Mas se a pessoa tem o Espírito de Deus, aí assim diz o Senhor. Amém? Mas que Deus abençoe os irmãos que estão ouvindo, né? Como Paulo fez a obra, irmão, e eu estou fazendo, e os irmãos também estão fazendo, se esforçando, mas Deus está velando pela minha e a tua vida. Nada vai acontecer, né? Glória a Jesus, na tua vida, porque a palavra do Senhor diz que nada, Paulo, aleluia, ninguém lançará mal de ti para fazer danos algum. Amém? Irmão, às vezes nós tememos. Às vezes o inimigo faz uma careta, né, irmão? E a gente às vezes teme. Aleluia. Mas para que temer, irmãos? Nós temos um Deus tão grande que trabalha em prol, né, do nosso livramento, de nos livrar das mãos de Satanás. Amém? Porque se fosse pela vontade do diabo, irmão, eu não estaria aqui, você não estaria aí onde você está nesse momento. Amém? Nós já tínhamos sido consumidos pelo diabo, mas Jesus é bom. Amém? Jesus é tão bom, irmão, que abriu uma porta para que eu e você passe. Amém? Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. O Senhor Jesus, irmão, quando ele veio à terra, ele veio com um objetivo de salvar o homem, de libertar o homem, né? Aleluia. E foi isso que ele fez, né? Porque chegou até a minha pessoa. Hoje eu estava conversando com o irmão, né? E ele dizendo que era um homem muito terrível, né? Mas Jesus salvou ele, libertou. Eu digo, da mesma forma, Jesus fez na minha vida, meu irmão. Amém? Então eu me abracei com ele, né? Aconteceu algo que eu passei ontem, há um pouco de um período da noite orando. E digo, Deus, eu pedi uma coisa ao Senhor, né? Aleluia. E o Senhor me deu. E não é de ti, e eu fiquei com minha esposa, né? Dizendo, não é de Deus, esse homem não é de Deus. E eu orei, né, irmão? E hoje eu falando para esse homem ficou vermelho, encheu os olhos de lágrimas e me contou a vida dele. Irmão, a gente temos também que orar e pedir discernição a Deus, porque o homem já vem lá do mundo, irmão, do mundo do crime, das drogas, né? Aleluia. O homem já vem lá maltratado, machucado pelo diabo. Alabassuriando de cúvia. Aleluia. Aleluia. Chega na presença do Senhor, Jesus liberta. Irmão, mas o diabo não quer perder, né? O diabo, aleluia, ele é um perdedor, mas ele não quer perder. E eu ali sentado ali no banco ali, né? Ali sentado com aquele irmão, e nós começamos a trocar, né, umas palavras, trocar, aleluia, né, umas informações. E eu cheguei à conclusão que aquele irmão passou mais coisa do que eu passei no mundo, né? O diabo usou mais ele do que me usou no mundo, né, irmão? E a gente temos, irmão, que orar a Deus, nós que somos cristãos, né? Porque se eu fosse realmente dar de testa, glória a Deus, nós ia arrumar uma grande confusão, crente com crente, cristão com cristão. Mas a gente tem que ter, irmão, o Espírito de Deus, aleluia, para que quando a gente orar, o Senhor tomar a direção. Porque eu orei, irmão. Eu orei e Deus disse, meu filho, calma, porque vai dar tudo certo. Aleluia. Tudo que era para dar errado, irmão, deu certo nesse dia. Sabe por quê? Porque a gente tem que ter paciência. Eu estava dizendo para minha esposa, minha filha, a gente vai ter paciência, né? Porque o mundo já está no maligno, o mundo, o diabo já está dominando. E a gente somos cristãos. Vamos fazer a diferença, né? Aleluia, porque a gente prega, irmão, a gente louva, a gente anda procurando servir ao Senhor, né? Glória a Jesus, como Ele merece. E já pensou, irmão, eu por coisas materiais, andar discutindo com meu irmão, o meu irmão que saiu de uma vida, aleluia, que vivia escravizado pelo diabo, e hoje por 100, 200 reais, 500 reais, eu vou estar discutindo com meu irmão por coisas materiais. Nós servamos um Deus que é rico, poderoso, aleluia, dono da prata e do ouro, um Deus que me tirou da rua, das praças, né, aleluia, da mendigagem, e me deu uma vida boa, meu irmão. Glória a Deus, irmão, eu olho, eu tenho muita coisa, eu já tenho coisa demais na terra, amém, aleluia. Para que eu me preocupar por 100, 200 reais, 300 reais, 500 reais? Ah, porque eu vou trabalhar, irmão,
aleluia, enquanto a gente está na terra, a gente tem que trabalhar, né? Ou nos manter, ou manter alguém também que necessita. Às vezes Deus trabalha, irmão, para abençoar uma pessoa que está necessitando, e você tem que trabalhar para abençoar aquela pessoa, né? Porque Jesus não vai mandar, aleluia, dinheiro lá do céu, não. Deus vai fazer com que você seja abençoado por alguém, sim ou não? Aleluia. Porque se eu não abençoar alguém, aleluia, ou alguém me abençoar, irmão, Deus não vai descer do céu à terra, né? E vai te dar o que você está necessitando, não. Amém? Mas é dessa forma, irmãos. Amém? A gente não pode, glória a Jesus, levar tudo, né, ao pé da letra, não, ao pé do eixo, não. A gente tem que ceder, né? Porque, aleluia, nem o irmão sabia o que eu tinha passado, nem eu sabia o que o irmão tinha passado, mas eu fui orar, né? Eu fui orar. E se tem alguma coisa errada entre nós, cristãos, nós pedimos perdão a Deus, Jesus perdoa e o homem não faz mais, né, irmão? Porque a vida de cristão, irmão, tem que ser uma vida diferente do povo do mundo. Amém? Porque não só adianta a gente usar uma roupa, manga comprida, né, uma calça, aleluia, social, né, um sapato, bico fino e dizer que é cristão, irmão. Cristão tem que ser diferente, né? Cristão tem que perdoar, o cristão tem que amar, aleluia. O cristão, aleluia, não tem que enganar o seu irmão em coisa alguma, né? Porque coisa boa, irmão, quando você faz um negócio com a pessoa, que a pessoa lhe elogia, diz que você é direito, diz que você pode fazer com você o que quiser, que é uma pessoa de Deus. Isso, irmão, não tem dinheiro no mundo que pague. Porque, aleluia, no sair do ventre da nossa mãe, irmão, nós não trouxemos nada, né? Glória a Jesus. E não voltar para lá, irmão, também a gente não vai levar nada. Então, para que tanta ambição? Para que tanta confusão na mente pelas coisas materiais? Pelas coisas que aqui perecem. Louvado seja o nome do Senhor, né? Eu estou aqui, eu sei lá se amanhã eu estou mais aqui. Quem vai ficar com o que eu tenho? Glória a Jesus, né? Se eu tiver roupa boa, se eu tiver coisas boas, né? Eu vou deixar para quem, meus amados? Né? Aí eu vou fazer questão. A Bíblia mesmo diz, se alguém, aleluia, pedir a tua túnica, dá a tua veste, dá tudo a ele, aleluia. Se te obrigar a andar 1 milha, anda 2 com ele. Glória a Jesus. Sabe por quê? Porque Deus, ele faz assim, irmão. Deus faz as coisas pequenas ficar grande e a grande ficar pequena. Não adianta, irmão. Glória, uma coisa eu aprendi com o Senhor. Amém? Glorificado. Às vezes quando eu estou almoçando, quando eu estou dormindo na minha cama, aí eu imagino, um dia eu dormi com uma pedra na cabeceira, né? Um dia eu dormi enrolado num papelão, né? Louvado seja o nome de Jesus. Hoje eu durmo com um edredom bem quentinho, nenhum ar ligado, né, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Um dia eu dormi dentro de um caminhão, né? Aleluia. E por que tanta ambição, irmão? Para que eu andar com tanta confusão, né? Às vezes a gente, realmente a gente tá com um dinheirinho na carteira, né, para fazer alguma coisa e acontece um imprevisto como hoje e a gente fica, né, mas por quê? Mas por que não? Deixa Deus trabalhar, Deus sabe de todas as coisas, né? Nós servimos a um Deus, irmão, que quando a gente faz a obra dele, não se preocupe com as coisas materiais, não. Amém? Porque a gente está muito preocupado, irmão. A gente se preocupa na ardida, né? Se preocupa em pagar cartão de crédito, né? Se preocupa, aleluia, em ajeitar carro, e se preocupa em ajeitar casa, né? Mas o que a gente deve se preocupar, irmão, é com nossa vida espiritual, é com nossa mente espiritual, porque às vezes você perde a mente, né? Você perde a sua vida espiritual por coisas materiais, né? E as coisas materiais, irmão, aqui vai ficar. Amém? Você tem que andar direito, tem que andar direito. Aleluia. Você tem que comprar e pagar, tem que comprar e pagar, mas você tem que ter cautela. Eu tenho que ter cautela, né? A minha esposa tem que ter, você tem que ter, todos nós temos que ter cautela. Amém? Não é como a gente pensa, não se apavorar por tudo, não. Sabe por quê? Porque se a gente for, irmão, aleluia, fazer isso, o diabo vai entrar. Amém? Porque ele é o causador de todas as coisas. Porque o Senhor Jesus, irmão, quando ele quer abençoar, ele abençoa, né? Aleluia. A gente não vai ter inveja de alguém que é abençoado e a gente não somos, não. Sabe por quê? Porque a bênção do Senhor é para aquele que quiser dar. Amém? Então seja abençoado nesta tarde. Amém? Seja louvado, aleluia, por Deus aí nesta tarde, porque Jesus tem um propósito e te ama muito. Amém? Que Deus abençoe. São 3 horas e 33 minutos em Juazeiro da Bahia. Hoje é 30/7/2025, 24 graus na Rádio do Deus de Abraão. A palavra foi essa. Amém, irmão? Abre a boca, fala e não te cala, porque o Senhor tem muita gente para salvar ainda. Amém? E quando Ele fizer, aleluia, você vai agradecer.
Amém? Isso é uma palavra boa, irmão. Amém? Se a gente, irmão, cada um de nós, né? Glória a Jesus, reconhecesse que a nossa vida espiritual é mais importante que a nossa vida materiais, a gente não fazia conta. Irmão, eu andava de pés, andava numa bicicleta caindo na roda, né? Quebrando a corrente, né? Aleluia. Eu andava numa carroça de burro, de jumento, né? O pneu caindo, o burro caindo, né? Mago, né? Às vezes não tinha nem dinheiro para comprar um milho pro burro, eu tirar a capim, né? Glória a Jesus. E hoje eu tenho 2 carros na garagem, né? E porque eu vou, né, brigar às vezes com meu irmão, discutir com meu irmão por coisas materiais. Amém? Não foi o Senhor Jesus que me deu, irmão? Ah, pastor, mas você trabalhou sim, irmão. Mas a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário, tem que trabalhar noite e dia, irmão, né? Aleluia. Mas por isso, irmão, a gente não vai estar brigando. Se a gente perder alguma coisa, a gente não vai discutir com alguém, não, né? Eu já perdi, irmão. Eu já perdi dinheiro, minha esposa sabe disso, né? Alguém já me enrolou, né? Eu já deixei dinheiro para lá e foi muito dinheiro, não foi pouco, não. Né? Se eu disser que na área dos irmãos vai dizer é mentira desse pastor. É por isso que tem coisa, irmão, que nem é lista a gente falar, né? Glorificado o nome de Jesus. Mas eu já tive muitas percas, né? Aleluia. E eu nada disso, né, me entristeci, né? Porque o Senhor tem abençoado a mim e a você. Amém? Não se preocupe se você perder algo, é porque Deus tem algo melhor para te dar. Amém? Se alguém tirar algo de você, Deus tem muito mais para te dar. Amém? Aí tem gente que diz, a conversinha é essa. Aleluia. Se eu perder, Deus vai me dar, mas dá. Quem é que dá? Aleluia. A bênção ao cristão. É Jesus, irmão, né? O crente é abençoado por Jesus. Amém? Aleluia. Deus, ele é fiel. Amém? Você não pode perder sua salvação pelas coisas do mundo materiais. Aleluia. A gente tem que andar conforme a palavra. Ser diferente, aleluia, do povo do mundo, né? Você pode até errar. Você não pode, mas se você errar, irmão, você tem o conserto está em Jesus. Amém? Se você pecar contra seu irmão, você pode dar um abraço do seu irmão, dizer, irmão, eu pequei contra ti, me perdoa. Aleluia. É porque, irmão, as coisas de Deus é diferente das coisas do mundo, né? Você não vai discutir com o irmão e vai chegar lá com um revólver, com uma faca para matar o irmão, não. Você vai chegar lá com a paz do Senhor, né? Assim, para dar um abraço do irmão e dizer, irmão, eu te amo. Aleluia. E ele vai testificar, aleluia, juntamente com você, que o Espírito de Deus está nele, está em você. Não importa a falha dele. Eu preguei ontem sobre Jacó, mais enrolado do que Jacó, né? Aleluia. Lio e Raquel enrolada e andava com Jacó, o tramóia, né? Glória a Jesus, eram 3 tramóias que andavam junto, né? Louvado seja o nome de Jesus. E Deus amava Jacó, né? E Deus não deixou que, aleluia, Labão tocasse nem a mão em Jacó, nem para fazer o bem, nem para fazer o mal, né? Aleluia. Então, irmão, as coisas de Deus é mistério. As coisas de Deus, aleluia, é inexplicável. O que eu e você deve fazer é se deleitar na presença dele. O que eu e você deve fazer é orar, glorificar, amar a ele, aleluia. E deixar ele trabalhar. Não se perturbe o coração. Creia em Deus, creia também em mim, diz o Senhor, aleluia. Glória a Deus, irmão, a opressão do mundo maligno tem tirado o mundo cristão da presença do Senhor. As coisas materiais têm afastado o povo de Deus. Porque o povo, irmão, não quer perder nada. O povo não quer deixar nada para lá. Aleluia. A usura, a ganância, né? Aleluia. A prepotência, a arrogância. Aleluia. Predomina na vida do homem, até dos cristãos. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Mas que Deus seja louvado nesta tarde. Que Deus seja bendito, aleluia, na minha e na tua vida para todo sempre. Glória seja dado o nome do Senhor, né? Que deixa, irmão, o Espírito do Senhor, Deus reinar na minha e na tua vida. Porque Ele, aleluia, Ele sabe de tudo que eu e você precisa, né, irmão? Ele não vai deixar que eu e você pereça de fome, não, irmão. Porque Ele vai cuidar de mim e de você. Aleluia, para que tudo? Aleluia, para que tanta ganância? Para que tanto, aleluia, oi grande pelas coisas materiais? Aleluia. O sábio Salomão, ele pediu a Deus sabedoria. E ele disse que se tivesse com que comer e se vestir para ele, estava bom.
Então, irmãos, isso é um dever do cristão, é pedir muita graça a Deus, amém? Que Deus abençoe a sua vida, onde você estiver ouvindo, né? Aleluia, fica ligado na rádio, uma palavra abençoada. Eu senti aqui o Espírito de Deus na minha vida e eu creio que você também sentiu, amém? Glória a Jesus, nós vamos continuar com a minha esposa missionária, louvando a Deus e engrandecendo o nome do Senhor, amém? A paz do Senhor para todos.